Ótimo! Então hoje vamos conquistar comportamentos para desenvolvermos bons hábitos. Vamos falar sobre isso. E para falar sobre isso, eu trouxe um conceito que é o conceito dos 21 dias. Por que o conceito dos 21 dias? Porque ele é que norteia a conquista desses comportamentos. Então vamos começar. É verdade que esse conceito dos 21 dias tem a ver com ciência? É verdade, tem a ver com ciência. Mas quando começa, com quem começa? Vocês sabiam? Olá! Vocês sabiam que esse conceito dos 21 dias tem a ver com o cirurgião plástico? Quem cria esse conceito, quem descobre esse conceito, quem desenvolve esse conceito é um cirurgião plástico? Vocês sabiam disso? Coloquem aí um sim, um não, para eu ter noção assim de como eu vou dirigindo a nossa conversa. E se vocês... Deixa eu ajustar aqui minhas lentes para poder ler. Muito bem. Dr. Maxwell Maltz, cirurgião plástico. Na década de 60, ele começou a observar os pacientes dele e ele constatou que no período de 21 dias, os pacientes conseguiam perder a memória, desconectar-se da memória do membro alterado ou amputado. E por isso, ele começa a divulgar essa questão de que em 21 dias nós podemos reorganizar a nossa memória, consolidar um comportamento novo diante de um fato. Não sabia, Raquel? Então, que bom! Já começamos então agregando aí um certo valor. E então é verdade sim que 21 dias realmente está conectado com a ciência. Mas é fato que 21 dias são suficientes para você consolidar um hábito? Bom, aí já é uma outra questão. Por quê? Vejam, a ciência ela vai sendo desenvolvida. E o Dr. Maxwell chega a essa conclusão na década de 60. Ela foi sendo aplicada, ela foi sendo estudada e nos anos 80, um outro cientista, avançando nas constatações dos 21 dias como tempo para você consolidar um comportamento, ele descobre que algumas pessoas, pasmem comigo, conseguiam conquistar comportamentos sólidos com 18 dias, mas outros com 60 dias. Então vejam, é fato que você consolida um comportamento com 21 dias para algumas pessoas, para outras não. Outras podem conquistar com 18, outras podem conquistar com 60, outras com 90, e eu estudo muito uma neurocientista espanhola chamada Loretta Graziano. E a Loretta usa o método dos 45 dias, que também é um método que eu gosto muito, porque muitas pessoas se enquadram nos 45 dias. E por que é importante nós pararmos para refletirmos sobre isso? Sobre ter 21 dias para se consolidar um hábito ou não? Ser seguro 21 dias para se consolidar um hábito ou não? Porque, gente, nós temos que respeitar o nosso ritmo para a consolidação de hábitos. Esse é um primeiro ponto. Porém, o mais importante e o pulo do gato aqui é o seguinte: por que algumas pessoas demoram mais
e outras demoram menos para consolidar um comportamento e transformá-lo em bons hábitos. E é aqui que eu quero entregar o melhor dessa reflexão para vocês. Muito bem, nas mentorias que eu faço sobre gestão do tempo e alta performance, uma das questões que os meus alunos trazem muito para mim é o seguinte: eu oriento sempre a importância de você escrever na sua agenda de papel as coisas que você faz de forma rotineira e que você entende que elas são importantes para você. Então, muitos dos meus alunos, eles querem desenvolver a habilidade no pilar da família, por exemplo. Então, uma orientação que eu dou é o seguinte: escreva na sua agenda PF, que significa pilar da família. Quando você consolida a sigla PF como pilar da família, ao escrever pilar da família, o que acontece com você? Você traz para sua tela mental a imagem dos seus entes queridos. Por exemplo, seu esposo, sua esposa, seus filhos, seus pais, enfim, as pessoas que na hora do almoço, por exemplo, estão com você. Quando você faz isso, você traz uma clareza mental para sua mente e ela, trazendo as imagens dos entes queridos, ela cria um ambiente para você ter mais estado de presença. E daí eu oriento, faço toda essa explicação, assim como estamos aqui conversando hoje, e eu oriento, então vai lá na sua agenda e escreve almoço/PF, o melhor PF do mundo, pilar da família. Pilar, eu tenho rosquei aqui um pouquinho na fala. Muito bem. Primeiro dia a pessoa escreve, segundo dia ela escreve, ela ainda não tem o hábito de escrever, de fazer aquele planejamento semanal. E daí é muito difícil escrever um P e um F ao lado da palavra almoço. E o que ela faz? Ela não escreve. E pelo fato dela não escrever, quando ela olha na agenda dela, ela não dá um comando para a mente dela trazer as imagens da família. E o estado de presença dela fica prejudicado. Quando ela vai para a hora do almoço, ela não esquece o celular ao lado do prato. Ela fica pensando nas responsabilidades seguintes. Por quê? Porque ela não construiu ações, como por exemplo essa de registrar PF na hora do almoço, para trazer esse ambiente mental adequado para um estado de presença que vai possibilitar que o pilar da família seja contemplado. Muito bem. O que significa isso? Ela não escrever. Vamos refinar. A pessoa fica achando que é óbvio que o pilar da família está ali na hora do almoço. E aí é que entra o problema. Porque nós confundimos banalidade com obviedade. O que é banal? Vocês sabem o que é banal? Olá Railda, prazer ter você aqui. Oi Joelma, tudo bem? Oi aí pro pessoal do Insta, do Facebook, do YouTube, prazer estar com vocês. Eu até ativei o bate-papo aqui, mas é difícil de estar acompanhando, viu? Muito bem, então vamos lá. Banalidade e obviedade. A pessoa deixa de escrever na agenda algo que poderia construir para ela um bom ambiente mental, para que ela pudesse desenvolver o estado de presença, no caso do pilar da família da hora do almoço, e ela acha que como isso é muito óbvio, ela não o faz. Quando ela diz assim, como é muito óbvio, eu não faço, ela passa a considerar o óbvio como banal. Diferenciar banalidade de obviedade aqui é refinar o pulo do gato. Algo banal é algo desnecessário. Algo óbvio é algo incontestável. É algo fundamental. E nós, com muita frequência, usamos obviedade, consideramos obviedade como banalidade. E isso faz toda a diferença para você consolidar um bom comportamento e transformá-lo num hábito.
Então, um bom comportamento, se você quer, na hora do almoço, valorizar o seu pilar da família, registre aí na sua agenda, ao lado da palavra almoço, pilar da família. Olhou? Aquilo vem para sua mente, porque as palavras escritas e as palavras lidas, elas sozinhas têm um poder de fazer a sua mente trazer imagens que conectam sensações e favorecer o seu estado de presença. Você quer mesmo consolidar um hábito em menos tempo? Quem sabe até nos 18 dias, como a ciência aí já provou que algumas pessoas conseguem consolidar? Então, diferencie banalidade de comportamento. Avalie aí, agora estou falando isso. Ai, que bacana, Raquel, que você gostou da ideia, da reflexão. E ela é uma reflexão poderosa. Eu tenho certeza que vocês aí, vocês estão tendo insights, vocês estão pensando, poxa, que comportamento meu no dia a dia eu tenho considerado banal e ele é óbvio. Eu deveria reforçá-lo. Tem algum comportamento aí? Se vocês tiverem um insight, escrevam. Como, por exemplo, não registro a hora de dormir, não registro a hora de acordar, não registro que a hora de dormir também é pilar da família, para quem é casado, né? Para quem tem um companheiro, uma companheira. Que vejam, às vezes a gente pensa que a hora de dormir é só pilar do eu, e não é bem assim. E olha quanto isso pode agregar de valor para a gente. Você fazer esse registro, tomar consciência através da habilidade da escrita. Aqui na mentoria do GTAP, a minha primeira formação, a minha formação de base é a linguagem. Eu fui professora de língua portuguesa por mais de 30 anos dentro de sala de aula. E eu posso garantir para vocês, de carteirinha, que sim, a linguagem ela é fundamental para a consolidação de ambientes mentais favoráveis para nós. Tanto a linguagem escrita quanto a linguagem falada. Então, vamos usar e abusar desse recurso para consolidar comportamentos bons e transformá-los em bons hábitos. Eu falei uma estratégia aí sobre consolidação de comportamentos para transformação de bons hábitos e eu usei a estratégia da reflexão sobre os 21 dias, o respeito que nós temos que ter com o nosso ritmo e a diferenciação de banalidade e obviedade. Muito bem, e agora vamos para a segunda estratégia. E a segunda estratégia vem precedida de uma pergunta. Sandra, 21 dias trazem mesmo barriga tanquinho, fluência no inglês, o meu novo cargo ou uma promoção no meu trabalho? Verdade ou não verdade? Eu vou dizer para vocês, não. 21 dias não trazem barriga tanquinho, nem fluência no inglês, nem um novo cargo. Por que não trazem? Porque esse não é o objetivo dos 21 dias. 21 dias consolidam comportamentos. Quando nós criamos essa ideia de que nos 21 dias eu concluo a leitura de um livro, eu emagreço tantos quilos, eu isso, eu aquilo, o que eu estou fazendo? Eu estou focando no resultado e não no comportamento. E a ciência que prega a sequência de repetições por um determinado período de tempo não está focando no resultado, está focando no comportamento. Existe um autor de livros budistas chamado Suzuki. E num dos textos que ele escreve, ele fala sobre hábitos de um budista ou de um monge budista. E um dos hábitos que eu gosto muito, inclusive é fundamental para uma alta performance, para uma boa gestão do tempo, é o hábito de ouvir sem julgar. É isso mesmo.
E eu faço um paralelo: comportamento e resultado, ouvir e julgamento. Vejam, quando eu foco no que eu ouço, sem julgar, eu vejo o fato. Eu não fico conectada com emoções. Quando eu foco no comportamento, eu vejo a ação e não o resultado dela. Como assim, Sandra? Você já deve ter ido a um nutricionista, ou se não foi, já deve ter conversado com alguém que foi a um nutricionista. Em geral, quando a gente chega no nutricionista, ele costuma fazer uma pergunta muito interessante. Ele geralmente fala assim pra você: você tem balança em casa? Aí você fala: tenho. Ah, inclusive, eu sempre me peso. Aí ele diz assim pra você: tira a pilha. Ah, não é de pilha. Esconde de você. Por que o nutricionista faz isso? Porque quando você vai ao nutricionista, o que você está desejando? Melhorar a sua performance física. E o nutricionista sabe que a melhora de uma performance física não está tão e somente em você reduzir de peso. Até muitas vezes acontece de você nem reduzir tanto de peso dependendo do seu biotipo ou dependendo do seu caso. Por quê? Porque quando você começa a fazer uma reeducação alimentar, a praticar atividades físicas com frequência, com consistência adequadas, o que acontece ali? Você equilibra massa magra e massa gorda. Você equilibra gordura com musculatura. Então, em alguns casos, ou em alguns períodos dessa reeducação alimentar para uma alta performance física, você não reduz de peso, mas você melhora muito a sua estrutura física. Então, o nutricionista, ele não está focado no resultado. Ele está focado no resultado, que é a diminuição de peso. Ele está focado no comportamento. Que comportamento é alimentar-se adequadamente e praticar atividade física. Mas se você, com o modelo mental errado, ficar focada no resultado, que é diminuir de peso, o que acontece? Você cria um comportamento errado, que é o de pesar-se todos os dias. E aí gerar em você uma ansiedade, porque quando a gente foca só no resultado, chegar no final do ano com uma fluência em inglês, conseguir aquela promoção, enfim, reduzir de peso e assim por diante, você aumenta a sua ansiedade, você cria um ambiente de emoções de frustração. Por isso que é fundamental, nessa segunda estratégia que eu quero trazer para vocês, que eu estou aqui trazendo para vocês, que você preste atenção no seu comportamento muito mais do que no resultado que você quer chegar. Agora, usa esse hábito do monge Suzuki, que ele diz lá dos monges, né, que ele relata, diz lá, olha que maneira mais, né, deselegante de falar de um autor, né, do budismo tão conceituado. O mestre Suzuki escreve que, como hábitos, os monges budistas, eles treinam ouvir sem julgar. Então eu gostaria muito que você agora, você não se julgasse, mas se possível for, escreva aí qual é o comportamento que você tem tido em relação ao seu hábito que você já percebeu que é um comportamento inadequado, porque você está olhando mais para o resultado do que para o processo da sua alta performance no que você deseja alcançar. Se você conseguir, escreve aí que vai ser muito legal para mim. Hashtag tenho pesado. Hashtag tenho focado em X. Vou dar um outro exemplo para ajudar vocês aí a criarem esse pensamento.
Digamos que você tenha um livro aí na sua estante sobre alta performance, gestão do tempo e você queira concluí-lo. Todo mundo vem dizendo que é um livro incrível e você adquiriu. Ou não é sobre alta performance. É uma obra literária que uma amiga diz que é muito bacana e você quer concluir a leitura desse livro. Ouçam a minha frase. Concluir a leitura desse livro. E daí você fala o seguinte: então eu não sou lá uma pessoa que lê muito, então eu vou fazer o seguinte, eu vou ler 5 minutinhos todo dia antes de eu voltar para o trabalho. Termino meu almoço, arrumo minhas coisas em casa, sento aqui na bancada do meu trabalho, 5 minutinhos eu leio, deixo o livrinho do lado e engato aqui no meu trabalho. Todo dia. Ok. Por quê? Porque eu quero terminar de ler meu livro. Olha o modelo mental. Terminar de ler o livro. Terminar de ler o livro. Para eu terminar de ler o livro, o que eu preciso? Se eu não tenho uma habilidade de leitura, ler. Então eu não foco na qualidade do meu comportamento de leitura, e sim no meu desejo de terminar de ler o livro. Digamos que você não tem uma boa habilidade de leitura. Você não leia com tanta agilidade, você não consegue se concentrar tanto, você não tem um bom repertório vocabular e um livro sobre gestão do tempo e alta performance usa algumas expressões, algumas terminologias específicas que vão exigir de você esta habilidade. Então, por isso, o seu ritmo de leitura é lento. Aí você lê 1 dia, 2 dias, 3 dias e não avançou 10 páginas. O que vai acontecer? Como você está focado em terminar o livro, você vai dizer assim: poxa vida, 21 dias, não vou conseguir terminar nem o primeiro capítulo. Isso vai trazer ansiedade e frustração. Agora, se você disser: eu quero ler o livro, eu quero ver o que esse livro tem de interessante, então, o que eu quero? Desenvolver a minha habilidade de ler, porque eu não tenho essa habilidade de ler com tanta frequência. Aí, 5 minutos de leitura, sem ansiedade, sem a frustração. Se você lerá em 18 dias, em 21 dias, 45 dias, segundo a Loreta, desculpe-me, 60 dias ou 90 dias, não importa. Porque o comportamento está assertivo. Fui clara? Vocês estão gostando aí dessa reflexão? Tá agregando valor para vocês? Sim? Que bom. Fico feliz. Muito bem. Então, na sequência, assim, só para a gente ir clareando esses pensamentos, voltemos ao tema que nós colocamos na live. Verdades e não verdades dos 21 dias. Há verdades e há não verdades. Por quê? Porque a ciência evolui. Mas o mais importante do que isso, Roberta, a ansiedade pega em várias coisas. É fato. Pega mesmo. Mas como nós estamos falando aqui de consolidação de comportamento, Roberta, ela pega de forma absurda. Por quê? Se você foca no resultado, o tempo todo você sente a ansiedade, gatilha em você a frustração, o sentimento de frustração. E como você vai viver com disposição, com alegria, com motivação, um comportamento que vem trazendo uma frustração, um sentimento de frustração? É muito complicado. Daí, nem 6 meses serão suficientes para a consolidação de um comportamento ou para a consolidação de um hábito adequado. Por isso, ficar atenta em relação à ansiedade é fundamental. Felipe, que delícia ter você aqui, meu querido guru da gastronomia. Que orgulho! Nossa, agora me enchi de alegria mesmo. Que bom, tomara que você esteja gostando aí do nosso assunto. Então, pessoal, primeira questão, vamos assim clarear, diferenciar banalidade de obviedade. Algo banal é algo que realmente você pode deixar de lado porque é desnecessário.
Obviedade, não. Obviedade é algo inquestionável, é algo que tem que estar evidente, é algo que tem que estar o tempo todo à sua vista. Então, não deixar de vivenciar, de fazer ações no seu dia a dia que realmente reforcem. Que bom, gratidão também, claro, Felipe, gratidão eu que estou aqui com você, que delícia. Então, reforçar estas habilidades, esses comportamentos são fundamentais. Não ignorem comportamentos básicos que realmente podem trazer para o nosso ambiente mental clareza, certezas, estado de presença. Por quê? A gente só consegue viver os 5 pilares da nossa vida, o eu, a família, o social, o conhecimento e o trabalho, se nós conseguimos todo dia ter estado de presença numa pequena coisa que seja. É claro que você não vai conseguir viver os seus pilares todos com grande intensidade, até porque nós já vimos que o dia tem 17 horas úteis. Né? Ninguém consegue fazer mágica, mas você termina o dia sereno e tranquilo, com clareza, né? Você vai dormir bem, você conquista a qualidade de sono, porque você fez o seu melhor, você tem a certeza que você fez o seu melhor. E como a gente faz o nosso melhor? Com comportamentos assertivos, não focando no resultado, mas no comportamento, no processo para conquistar aquilo que você deseja, é claro. E valorizando o que é óbvio. Nunca, nunca, nunca achando que é banal. Ok? Que bom! Oi, Eric! Que bom! Hashtag estado de presença, Raquel. Isso mesmo. Nossa, pessoal, que ótimo! Estou muito feliz, feliz mesmo de estar aqui com vocês. Falamos sobre ansiedade, falamos sobre frustração, falamos sobre uso de agenda. E eu queria saber se vocês gostaram aí do tema dos 21 dias, das 2 estratégias que eu trago aqui para vocês. Se vocês quiserem que eu retome o tema, aí hashtag retoma o tema, ou hashtag fale mais sobre ansiedade, fale mais sobre o uso de agenda. O aqui e agora é algo que precisamos apreciar para seguir em direção ao objetivo e consistência. Isso mesmo, Roberta, é isso mesmo. Consistência. A palavra consistência ela é poderosa para a consolidação do aqui e agora, para trazer você para o aqui e agora. Consistência significa dar firmeza a algo. Firmeza. Quando a gente dá firmeza, a gente dá forma. Tira o objeto, tira a imagem do estado vaporoso, do estado líquido e transforma num estado sólido. Isso é consistência, trazer o estado sólido, trazer a visão do estado de firmeza. Então, sai daquele plano das ideias de que você registra aquilo que você faz, você guarda tudo aqui na cabeça. Não! Escreve no papel, usa a sua agenda, coloque lá a hora que acorda, a hora que dorme. Eu repito sempre isso, por quê? Porque é óbvio que a gente precisa ter clareza dos nossos pilares e acordar e dormir bem. É fundamental para nós conquistarmos essa qualidade de vida, essa alta performance. Então, é isso mesmo. Preciso de mais de 21 dias, talvez os 45. Isso mesmo. Respeitar o seu ritmo, Roberta. Nós temos que respeitar o ritmo. Nós fazemos parte de uma massa, é claro. Dentro dessa massa existem blocos. Eu fui professora por mais de 30 anos em sala de aula. Eu sei muito bem do que eu estou fazendo. Cada um possui o seu ritmo. E nós, adultos, precisamos respeitar o nosso ritmo. Não devemos ficar com comparações. Nós devemos nos inspirar nas pessoas, mas não ficar com comparações. Agora, 45 dias, de repente pode ser reduzido.
se você refinar o seu olhar para o comportamento. Poxa, será que esse meu comportamento eu estou deixando de executá-lo e ele é um comportamento óbvio? Retoma. Ou será que eu estou vivenciando um comportamento focado no resultado e eu deveria colocar um outro comportamento no meu foco? Veja, isso pode fazer com que você saia dos 45 e venha para 41, 40, 30. Ou até aumente, mas consolide mais ainda o seu processo de evolução. Então, não tem problema isso, ok? Então, se vocês quiserem que eu retome o assunto, a gente retoma, hashtag retoma, coloquem lá no direct se vocês querem que eu trabalhe um outro tema. Nós estamos preparando já o tema da semana que vem, mas eu gosto sempre de deixar uma surpresinha. Vocês já viram que sempre tem um link com a live anterior, então fica aí um suspense, mas eu aceito sugestões, tá bom? Gente, que alegria estar aqui com vocês. Perfeito. Obrigada. É muito bom agregar valor, é muito bom entregar tudo que a gente estuda, tudo que a gente aprende, tudo que a gente pratica. É muito importante saber que eu tenho os mentorados que passam por aqui e o tempo deve ser o nosso aliado. Muito bem, Carol, isso mesmo, que bom. Frase linda, vou até aqui fechar com isso. Tempo deve sempre ser o nosso aliado, né? E não o nosso inimigo. O tempo, ele é um Deus, mas não um Deus que está lá em cima. Ele é e não um Deus maldoso. Ele é uma referência divina positiva, porque ele só é uma marcação, inclusive uma marcação muito, muito mais ampliada do que a gente pode imaginar. Tá bom? Prazer estar com vocês, muito feliz com o nosso encontro de hoje. Espero realmente ter entregado para vocês reflexões preciosas, mas mais do que isso, práticas, para que você termine agora, analise seus comportamentos, consolide-os para que eles realmente se tornem bons hábitos para vocês, tá bom? Desejo do fundo do coração ter atingido o nosso objetivo de transformação na live de hoje. É um dos deuses mais lindos. Tá até música. Muito obrigada. Namastê a todos. Uma linda noite. Até o nosso próximo encontro.